O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Assim se inicia uma das diversas obras sobre o caso de hoje. Jerry Bledsoe, um conhecido autor jornalista que escreve sobre casos criminais reais há muito tempo, descreveu em seu livro Before He Wakes, em tradução livre, Antes que ele acorde, cada passo da vida de Barbara Steger, uma mãe e esposa aparentemente dedicada, mas que escondia, na verdade, debaixo da vida quase perfeita, uma índole duvidosa e um passado criminoso. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir, clique em gostei, ative o sino das notificações e vamos aos fatos. Nascida em 30 de outubro de 1948, na cidade de Durham, na Carolina do Norte, Barbara Terry era filha de James e Marva Terry. Para sustentar a família, o pai trabalhava em uma companhia de energia local, enquanto Marva era secretária de uma universidade de medicina. A família era religiosa, querida e bem vista pela comunidade. Além de Barbara, o casal teve também outro filho, Alton. Ainda jovem, Barbara era constantemente cobrada pela mãe para que passasse uma ideia de criança perfeita. Apesar da pressão materna, a garota era naturalmente tímida e obediente, então não trazia lá muitos problemas para os pais. Ela também era conhecida por ser estudiosa e esforçada em suas tarefas. Bom, até aqui, apesar de logicamente se tratar de apenas um resumo da estrutura da vida da mulher, parece até uma propaganda de margarina, não é? Pois é, mas nem tudo eram flores. Bárbara internamente sofria por causa da sua aparência. Não se achava tão bonita quanto as outras garotas. Ela era baixinha e os garotos pareciam não notá-la. Já adolescente, não só por sua aparência, mas também pela rigidez de seus pais religiosos, a jovem se manteve longe de tudo que pudesse ser interpretado como pecado. Promiscuidade, cigarros, bebidas e nadar em público usando biquínis definitivamente não faziam parte da adolescência da garota. Bárbara não foi apenas uma jovem perfeita por si só. Ela era assim, pois a repressão que sofria pelos pais era muito ferrenha. Em 1967, Bárbara se formou na Escola Secundária do Norte, uma instituição pública de sua cidade. Então entrou para o Colégio Estadual de Professores Apalaches, também no estado da Carolina do Norte, mas longe da casa dos pais. Lá conheceu seu primeiro namorado, Larry Ford, um jovem tranquilo e sem histórico problemático. Entre idas e vindas do curto namoro, Bárbara engravidou e o fato virou um segredo guardado apenas entre o casal e outros dois amigos. Sem informar suas famílias, Larry e Bárbara então se casaram em 21 de maio de 1968. Antes da jovem dar à luz. Não demorou muito para que Bárbara, então, largasse a faculdade e fosse morar com Larry em um trailer. Desde o início, o casamento e a gravidez trouxeram infelicidades ao casal. Apesar de trabalharem e conseguirem se sustentar, os dois não estavam contentes com a situação. Bárbara odiava o fato de que Larry continuava a estudar, normalmente, enquanto ela permanecia presa a um trailer pequeno e sendo perseguida por seus sogros. Larry, por sua vez, odiava o controle que a esposa exercia na sua vida. Em 2 de dezembro de 1968, nascia James Bryan, e as coisas não melhoraram a partir do nascimento da criança. Ao contrário, Bárbara se sentia mais sufocada e a situação foi piorando, mas ainda assim, em 27 de julho de 74, nasceu o segundo filho do casal, Jason Andrew. 10 anos foi o tempo de duração do casamento de Bárbara e Larry. Do segundo filho em diante, Bárbara começou a revelar quem ela era de verdade no seu íntimo. Uma mulher que queria viver intensamente, gastar intensamente e conhecer mais homens. Por vezes, Bárbara foi flagrada trocando flertes com homens e pouco mais de 3 traições suas foram descobertas. Foi em 22 de março de 1978, pouco depois do meio-dia,
que o casamento de Larry e Barbara foi oficialmente encerrado. Por divórcio? Não. Por uma chamada de emergência para o corpo de bombeiros, a mulher informou que seu marido tinha sido baleado. Quando os homens lá chegaram, Barbara afirmou que mantinha uma pistola calibre 25 embaixo de seu travesseiro por supostamente estar sendo perseguida. Disse que não sabia como, mas a arma estava carregada e disparou acidentalmente pela manhã. Larry já estava morto há algum tempo e seu corpo já demonstrava sinais de rigidez. Havia um furo pequeno em sua têmpora, ao lado de uma de suas sobrancelhas. Bem, a princípio, aparentava se tratar de um acidente e assim foi encarado. Mas os pais de Larry não acreditavam nessa versão e pediram para que a investigação fosse feita com a teoria de que o filho tinha sido assassinado, mas as autoridades policiais negaram o pedido. O comportamento de Barbara ao ver os familiares e amigos mais próximos que acompanharam o momento era muito diferente daquele esperado de uma mulher que conviveu com o marido e pai de seus filhos por 10 anos e estava naquele momento em luto. Kay Pugh, a dona do local em que Barbara trabalhava na época, afirmou que Barbara agiu como se fosse uma reunião social. Ela estava apenas esvoaçando e cumprimentando todo mundo. Foi surreal, fechou a mulher. Apesar das desconfianças, o caso foi arquivado e agora Barbara era viúva e tinha na conta bancária $70 mil do seguro de vida de Larry, que foi contestado por diversas vezes pelos pais do homem, mas ainda assim ela recebeu o valor. Barbara, junto de seus filhos, voltou a morar com seus pais e a vida de solteirice pareceu voltar junto com aquela época de sua adolescência. Na frente dos conhecidos, era vista como uma mulher calma, reservada e religiosa, mas pelas costas, ela começou a se envolver com vários homens. E aqui, caríssimos, permitam-me salientar que não estamos fazendo juízo de valor. Cada um faz de sua vida aquilo que bem entender. Mas é necessário retratar os fatos e contextualizar o máximo possível, haja vista que estamos tratando de um caso criminal, para que a compreensão se dê da melhor forma. Mas vocês são Sherlocks pra caramba e vocês estão ligados nisso, né? Muito bem, continuando então. Com pouco tempo morando ali na casa dos pais, Barbara conheceu Russell Steger. De boa aparência e com um jeito jovial, Russell tinha 30 anos e era recém-divorciado de Jolene. E pessoal, guardem bem o nome dessa mulher, pois ela vai ser importante mais à frente. Talvez vocês devem estar aí se perguntando, se coçando para saber o motivo da separação. Russell era treinador de um time de beisebol em Durham High School. Portanto, tinha acesso a pessoas bem mais novas do que ele. Isso, de certa forma, o fazia reforçar ainda mais seu comportamento jovial. E como já disse Jolene, a ex-mulher dele, um comportamento imaturo também. Russell não era fiel à sua esposa e manteve 2 casos com garotas da escola e flertava com outras. A idade das garotas girava em torno de 16 e 17 anos. Após flagrar o homem com uma menina, Jolene pediu o divórcio e foi aceito por ele facilmente. Mas agora então, vamos voltar a Barbara e Russell. O relacionamento dos dois começou rapidamente e a amizade se transformou em namoro. Quando em outubro de 1978, 6 meses após o falecimento do primeiro marido, Barbara apresentou Russell como seu futuro esposo na igreja que frequentava. Em meio ao pessoal da igreja, se destacava Jim Browder, um ex-amante de Barbara, que se sentiu aliviado por ter se livrado da mulher e se preocupou com Russell. Afinal, ele sabia bem como era conviver com Barbara e do que ela era capaz. De casa nova, paga em parte pelo dinheiro do seguro do seu falecido esposo, Barbara e Russell se casaram em 17 de março de 1979 e iniciaram uma família, junto dos filhos da mulher e do cachorro do homem. Aos olhos de alguns amigos e familiares, o homem estava feliz no relacionamento e Barbara era tida como uma boa esposa. Mas o tempo foi passando e com ele, a felicidade inicial do casal foi acabando aos poucos. Russell encontrou a boa esposa cristã que queria, mas seu desejo por garotas colegiais se mantinha.
E Bárbara, gastando rios de dinheiro e ainda flertando aqui e acolá com outros homens, também já não se sentia mais tão entusiasmada com a vida pacata que levava. As coisas foram evoluindo e Russell voltou a se aproximar de John Lynn, sua ex-esposa. Trocavam confidências e o homem revelou certa vez que já não reconhecia mais Bárbara. Aquele semblante de brincalhão e despreocupado estava dando lugar a de um homem preocupado e tenso. Dentre as descobertas do homem estava de que Bárbara falsificava seus documentos para pegar empréstimos e fazer cheques, e que eles estavam com dívidas consideráveis. Confrontada por Russell, Bárbara se desculpou e dali em diante deixou as finanças da casa na responsabilidade do homem. O acordo não durou muito, pois logo em seguida, Russell morreu. Dia 1º de fevereiro de 88 foi a data da morte de Russell Steger. Às 6h08 da manhã daquele dia, Bárbara discava para o 911. Informava que um acidente tinha acontecido com seu marido. O socorrista Douglas Griffin foi o primeiro a chegar ao local. Bárbara estava dentro do quarto do casal quando o homem chegou. Na cama, o corpo de Russell estava desajeitado, deitado de lado. Da sua boca e de seu nariz ainda pingava um pouco de sangue. E de um furo atrás de sua cabeça também minava o líquido. Aparentemente, ele tinha acabado de morrer. A mulher disse que tinha acordado cedo, pois tinha ouvido um de seus filhos caminhar pela casa. Ela teria ficado com medo de Russell acordar assustado e pegar a arma para ver se tinha algum invasor. Então decidiu tirá-la debaixo do travesseiro do homem. Foi quando a arma disparou. Novamente uma pistola calibre 25. Novamente um acidente. A cena parecia idêntica ao que tinha acontecido com Larry há 10 anos, mas dessa vez a investigação tomou um rumo completamente diferente. De início, a morte de Russell foi considerada um acidente doméstico, mas isso mudou quando Jolene entrou em cena. Lembram-se da ex-esposa de Russell, não é? Pois bem, em uma das últimas conversas que ela teve com Russell, ele pediu para que, se algo acontecesse a ele, que Jolene fosse atrás de Bárbara. Assim que soube da morte de Russell, a mulher começou a se lembrar do caso de Larry, o ex-marido lá. E a sua intuição ficou ainda mais aguçada quando Doris, a mãe de Russell, comentou do comportamento estranho de Bárbara, quase como se estivesse aliviada. Mal o corpo do homem foi enterrado e Bárbara já entrou em contato com a Previdência e a Central do Seguro de Vida. Ela chegou a perguntar a Doris se Russell tinha servido no exército, pois isso lhe garantiria mais alguns benefícios. Dessa vez, as autoridades policiais decidiram investigar mais sobre a vida de Bárbara e, por causa de um golpe do destino, a investigação começou a andar. Um estudante da escola em que Russell era o treinador encontrou uma fita cassete gravada pelo homem, datada de 29 de janeiro de 1988, dias antes de seu falecimento. A fita revelava que ele tinha descoberto uma traição de Bárbara e que estava desconfiado que Larry não tivesse sofrido um acidente, mas sim, ele teria sido vítima de um assassinato. Era preciso apenas mais uma prova forte para que Bárbara fosse ao menos processada, e conseguiram. Por meio de um teste na arma, foi determinado que apenas um peteleco no gatilho não seria capaz de causar o disparo. Logo, a pessoa deveria empunhar a arma e apertar o gatilho com uma força considerável. Além do mais, o invólucro, ou a parte externa da bala, não estava no lugar que deveria estar, caso tivesse ocorrido um acidente mesmo. O crime causou um rebuliço na época, e, portanto, o julgamento e a execução não deveriam demorar muito. Foi necessário pouco mais de um ano. Em maio de 89, após as investigações, Bárbara enfrentou um júri. Bárbara Steger foi condenada à pena de morte pelo assassinato de 1º grau de Russell Steger. Sua execução seria em julho daquele ano, mas a Suprema Corte anulou a sentença e em 1993 foi julgada novamente e sua pena foi convertida para prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Pois é, a vida de Bárbara, retratada no livro, demonstrou que as aparências podem causar enganos catastróficos. Em uma época em que as mulheres não possuíam tantas liberdades quanto os homens,
Bárbara causou um verdadeiro escarcéu na pacata cidade de Durham. E não apenas sua vida amorosa era agitada. Nos trabalhos em que passava, deixava sempre uma marca. Como, por exemplo, quando começou a roubar pequenas quantias de dinheiro do caixa de um banco em que era atendente. Ou como quando causou a separação de um de seus colegas de trabalho de um escritório, devido às suas investidas e flertes. Impedia os avós dos garotos de terem contato com eles e, quando surgiam em sua vida, os tratavam com um desprezo descomunal. Enfim, as últimas notícias que se tem de Bárbara são que ela está presa no Instituto Correcional para Mulheres do Estado. Em 2018, ela pediu a liberdade condicional, mas o pedido foi negado. E assim, sem mais notícias, espera-se, no mínimo, que ela encerre seu ciclo de vida no conforto de uma cela. Se gostou do conteúdo, clique em gostei. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.